Seja convosco. Que bom que você veio. Com frio é melhor, né? Com chuva é melhor ainda. Isso prova a tua fé realmente, né? E é muito gostoso, é muito bom você poder ter vindo na casa de Deus, receber aqui a palavra. Aqui não há nada, não há aqui uma festa, uma festa social, não há nada além daquilo que queremos dar, que é a palavra de Deus. Abram a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Esse texto está no Novo Testamento, a segunda carta a Timóteo. Abram no capítulo 4, versículo 6 em diante. Glória a Deus. Dá a inspiração da tua palavra, Deus. Abençoa-nos, Jesus, com bênçãos espirituais, Pai. Fala ao nosso coração. Assim diz a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Leiam comigo o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos, eu quero que vocês falem comigo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dá um recado santo às nossas vidas nesta noite. Amém? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Se ela te agradar, você diga amém. Mas se ela não te agradar, você também diga amém. Porque a palavra de Deus, algumas vezes, ela não nos agrada. Ela não nos conforta, ela nos ensina. Outras vezes, ela nos exorta. E quando nós somos exortados, nós, na nossa própria forma de ser, não gostamos muito. Porém, é necessário aprendermos. E a palavra de Deus tem esse intuito também de nos ensinar a viver. Eu tenho pregado muito sobre Paulo. Paulo foi aquele que foi alcançado na estrada de Damasco enquanto perseguidor dos cristãos. Era um homem de poderes. Porém, o Senhor Jesus o escolheu, mesmo sendo um perseguidor, mesmo tendo um passado horrível, não recomendável, o escolheu para algo muito especial. E diz a palavra de Deus no livro de Atos, que houve um momento onde ele teve um encontro com o Senhor, e foi chocante, foi impactante, porque ele foi derrubado do cavalo e perdeu a visão, e ali certamente o Senhor Jesus, que já tinha subido ao céu, mas estava presente ali na estrada de Damasco, foi aquele que o encontrou. Foi repreendido o espírito de perseguição, foi repreendido o passado terrível da sua vida e estabelecido um novo tempo. E Paulo então seguiu, recebeu uma imposição das mãos de um homem de Deus. Os seus olhos foram abertos e ele então saiu para cumprir tudo aquilo que o Senhor lhe havia preparado. Ele foi um homem muito abençoado, porque levou a palavra de Deus fora do âmbito de Israel. Deus o escolheu para que ele pudesse passar a nós, os gentios, chamados povo não israelita, o conhecimento da verdade. E ele saiu então fundando igrejas,
Naquela época não havia templos. A igreja era feita e era manifestada na rua, nos lugares. Durante um bom tempo, as igrejas existiam dentro das casas. Por isso que o culto doméstico, por isso que a bênção de Deus dentro dos lares é algo até hoje muito abençoado. Porque no princípio foi assim. Não haviam igrejas. E Paulo foi passando, e em cada cidade ele permanecia um tempo, o tempo suficiente para deixar semeado a palavra e aquilo que o Senhor Jesus deixou. Passaram-se quase 30 anos. Paulo agora já não é mais o semeador, mas ele deixou discípulos por todo lugar onde passou. E ali então a palavra já era pregada, e Paulo então ficava apenas fazendo a correção, escrevendo cartas e ensinando como aquelas igrejas deveriam partir, se comportar e agir. E assim as cartas são escritas à igreja de Filipenses, Colossenses, Efésios. São chamadas cartas à igreja. Mas a carta a Timóteo não é uma carta à igreja. A carta a Timóteo é uma carta ao discípulo, ao servo. E ela é chamada de carta pastoral. Não é uma carta dirigida à igreja. Mas Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé, e dá a ele instruções a respeito do pastorado. Então, na primeira carta de Timóteo, você vê ensinamentos para os pastores. Como devem ser os pastores, como devem agir. Se você quiser saber como um pastor age, leia 1 Timóteo. E ali existe toda a orientação do nosso comportamento. Mas na segunda carta, ele dá alguns ensinamentos importantes a Timóteo e a Tito, porque Timóteo era o pastor de Efésios e Tito era o pastor de Creta. Então ele dá informações a esses dois servos, e essas informações e esses ensinamentos, alguns deles eu quero falar nesta noite. Era o ano de 65 depois de Cristo. Paulo tinha sido preso um pouco antes, mas como as acusações eram um pouco infundadas, ele acabou sendo liberto. Mas 2 anos depois, levantou-se um homem em Roma chamado Nero, e esse homem começou a perseguir os cristãos, e era um homem terrível, e ele levantou acusações contra Paulo, e ele foi novamente preso. E agora ele foi preso como criminoso, não como um baderneiro, como um homem que trazia uma nova religião, mas foi preso como criminoso. Paulo, quando escreve essa carta, cuja pregação nós fazemos hoje, ele estava preso pela segunda vez e ia a julgamento. E esse julgamento seria um julgamento já não só para condenação, mas aquele tipo de crime era uma condenação, uma sentença de morte. Paulo, então, sabendo que os seus dias estavam exíguos, estavam já terminando, ele não está preocupado com a morte em si, ele está preocupado com as igrejas, ele está preocupado com aquilo que ele semeou e plantou. A visão dele era uma visão totalmente fora da sua vida, ele não estava preocupado com o que haveria de acontecer na sua vida, ele estava preocupado com a igreja que ele plantou, com as almas que ele alcançou. E então ele começa a escrever. Ele está sozinho. Os amigos o abandonaram. Os irmãos o abandonaram. E ele começa escrevendo, falando da sua solidão, falando da sua luta, do seu estado. Nem a capa que o aquecia tanto na primeira prisão, ele acabou esquecendo. E ele estava então isolado, passando frio. E ele dizia a Timóteo de que amados seus o haviam abandonado.
Saibam sempre, será assim. Quando tudo vai bem, não te faltam amigos. Quando as coisas não estão bem, os amigos desaparecem. Não conte com amigos em hora de dificuldade. Não conte com parentes em hora de dificuldade. Não conte com os conhecidos. Muitas das pessoas que te elogiam, que batem nas tuas costas, que te agradam, quando você está bem, são os mesmos que desaparecem da tua vida quando as coisas estão difíceis. Isso não é exceção, isso é regra. Quando Paulo está dizendo a Timóteo deles, ele está dando esse ensinamento que eu estou falando a vocês. É muito difícil você saber quem é amigo e quem não é amigo, quem é inimigo. Nessa hora você sabe quem é amigo, porque os amigos ficam com você todo o tempo. Mesmo nas horas difíceis, os amigos estão lá. O inimigo não. O inimigo é aquele que só fica quando as coisas estão bem. Mas existe uma forma de você antecipar isso. Eu tenho aprendido uma coisa muito importante sobre amigo e inimigo. Amigo é aquele que fala para você. Esse é amigo. Amigo é aquele que fala verdades para você. É aquele que te faz elogios e que te faz críticas. Amigo é aquele que, em qualquer situação, ele diz o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Às vezes você fica bravo com amigos, porque ele diz coisas para você que não te agradam, que não desce, mas ele é teu amigo. Ele fala para você. O inimigo é o contrário. O inimigo é aquele que fala de você, não para você. Com você ele te agrada, te elogia, ele te ama. Mas ele não fala para você, ele fala de você. Aprendam a identificar amigos e inimigos. Tem gente que te enche de elogio, mas só elogio. Mas ele nunca é capaz de te dar uma palavra de ensinamento, de repreensão, de orientação. Ele só te elogia. Esse não é amigo. Esse é inimigo. É importante você saber. Paulo e Timóteo tiveram momentos difíceis na relação dos dois. Paulo teve dificuldades com outros discípulos e apóstolos, Paulo e Pedro. Mas eles se reuniam e falavam entre si de todas as coisas. E agora então Paulo dá alguns ensinamentos a Timóteo. E alguns deles eu quero partilhar com você. O primeiro, você vai encontrar no capítulo 1 desta carta, no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Paulo está dizendo que a nossa casa é o primeiro lugar da bênção, é o primeiro lugar da nossa formação. Ele diz: Timóteo, há em você a bênção e a unção, porque ela vem desde a sua avó Lóide e vem desde a sua mãe Eunice. E essa mesma bênção que estava sobre a avó, estava sobre a mãe, é a mesma bênção que está sobre você. Ensinamento de Deus pelo Espírito Santo. Em casa que você vai formar a educação espiritual dos seus filhos. Mais do que a nossa palavra, é o nosso exemplo, a nossa atitude. Quando você deixa os teus filhos assistir às suas divergências, os seus problemas, as suas brigas, você está jogando sobre ele maldições que ele levará por toda a vida. Quando você fala aos seus filhos mal da sua mãe, da sua esposa, da sua sogra, da sua avó, quando você fala aos teus filhos os problemas da família,
você está levando e colocando sobre ele uma carga de maldição que vai atrapalhar a sua vida. A tua atitude, o teu comportamento na tua casa fala alto na educação espiritual dos seus filhos. Quando você resolve defamar, resolve estabelecer coisas infames dentro do teu lar, você deseduca os seus filhos e os leva para uma vida espiritual degradante. Paulo ensina isso. Quando ele diz: Timóteo, você é espelho da tua avó, espelho da sua mãe. Ensinamento de Deus. Será que você pode dizer: os meus filhos serão meu espelho? Os meus netos serão meus espelhos? Será que você na sua vida é cuidadoso no seu lar? Veja quem você está formando. Veja que educação você está trazendo. E tudo isso não é pela tua boca, mas é pela atitude. Se você não tem fé, os teus filhos não terão fé. Se você não tem esperança, os teus filhos não terão esperança. Se você é inseguro, os teus filhos serão inseguros. Se você é uma pessoa impaciente, intolerante, os seus filhos também o serão. A sua casa será a tua cara, o teu jeito. E eles serão daqui a 20 anos, como você é hoje. E os seus netos serão daqui a 40 anos, como você é hoje. Porque avós influenciam filhos, influenciam netos, pais e mães influenciam também a esses. Que paulada é essa de Paulo falando para Timóteo? Que ensinamento que ele dá. Ele traz outros ensinamentos importantes. Uma coisa querida que ele fala no texto é exatamente isso. Desperte o dom que há em você. Em todos nós há uma chama de Deus, há uma unção de Deus. Todos nós, quando somos chamados e quando fomos colocados nessa terra, foi plantado em nós uma semente abençoada das virtudes de Deus, do caráter de Deus. E agora Paulo diz a Timóteo: desperta o dom, desperta a unção que está em você. Desperte a chama que está em você. Nós temos uma tendência a apagar esse fogo. Nós temos tendência a não perceber essa chama. Às vezes você começa a ter sonhos, revelações. Você começa a abençoar pessoas pela imposição das mãos. Você tem a capacidade de aconselhar e mudar vidas. Você tem a capacidade de dizer a palavra e semear a palavra. Você não sabe que isto não é um talento teu, mas isto é dom que Deus deu à sua vida. Isso é dom divino derramado sobre você. Mas essa chama fica apagada, essa chama fica ofuscada, quando você não a desperta, quando você não permite que ela flore. E o que Paulo diz a Timóteo, ele diz: desperte a unção que está sobre a sua vida. Alguns de vocês já não têm 20, não têm 30 anos, já têm muito mais. Essa chama que está tocando o teu coração desde a tua adolescência, desde a tua mocidade, este é o tempo que você deve fazê-la acender. Não apague a chama do Espírito que está sobre a tua vida. Nada possa, nenhuma coisa possa ofuscar os dons que Deus te deu. Os dons que Deus te deu. A palavra de Deus cita todos os dons. Olhe para eles. Veja quais dons é notável em você, é perceptível em você. E não o esconda. Porque Deus te deu para uso das pessoas, na casa de Deus e nessa terra. Então, desenvolva este dom. Desenvolva esta sensibilidade que Deus colocou para você. Existem aqui pessoas que têm poderes. Existem pessoas aqui que têm unção poderosa para maravilhas. No entanto, está apagada o seu coração. Você não despertou. Isso que Paulo fala
desperta essa fogueira, esse fogo que está em tua vida. No capítulo 2, no versículo 15, ele fala muito sobre a palavra, sobre tomar posse da palavra. Eu nunca vi um ébrio dizer, eu nunca vi um alcoólatra dizer, eu fui salvo pela matemática. Aprendi matemática, parei de beber, fiquei ótimo. Não tem como, a matemática não faz nada. Ensinamentos filosóficos ajudam, mas não fazem tudo. Paulo está dizendo, maneja bem a palavra da verdade. Não se envergonhe dela. Conheça com profundidade a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler livros, mas eu não abandono a palavra. Livros são bons, mas nem sempre eles trazem essência. Às vezes você pode estar lendo algo de alguém herético que escreveu e ele tem desvios às vezes nas entrelinhas que você não percebe e que você assimila. Na palavra de Deus você não corre o risco de receber um ensinamento herético, uma direção herética. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra. Por isso, para você vencer o mal, você precisa usar a palavra. Por isso Paulo diz a Timóteo, maneja bem a palavra da verdade. Conheça bem a palavra da verdade. Porque eu poderia fazer cultos aqui contando testemunhos. O testemunho é bom? O testemunho é bom. Nos meus primeiros meses de pastorado, eu comecei a escrever os testemunhos dos irmãos. E eu achava que contando os testemunhos todos, eu iria levar a igreja assim a um estado, não é, muito abençoado. E um dia num culto, sentadinho estava o meu mestre, pastor Luiz Samaã, aquele que me ensinou, e ele sentadinho, aquela noite eu contei só testemunhos. Eu achei, o povo deve estar com uma fé lá, a igreja nem, sabe. Quando terminou, ele chegou assim, filho, prega a palavra. O testemunho é uma ilustração, é uma glorificação. Mas o testemunho não é a essência que a igreja precisa. A igreja precisa crescer na palavra. Aquele foi um dia que eu fiquei assim, oh, mestre, mas que coisa, tão bonito você contar história. Eu sou um bom contador de histórias. Ele diz, história ilustra, mas ela não alimenta. O alimento vem pela palavra de Deus. O alimento vem por isso. Por isso que eu faço questão de pregar a palavra. Pregar a palavra. Conto as minhas histórias, os meus testemunhos. Mas eu fico na essência da palavra, porque é a palavra que nos dá sustentação. É a palavra que nos dá o poder de mantermos até o final. Só o testemunho ilustra a nossa vida, mas não faz mudança. Se você não tem a palavra não muda. Porque nossa vida tem que ser mortificada e não abandonada, as coisas ruins, mas mortificada pela presença da palavra de Deus. E Paulo então escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na palavra, no conhecimento da palavra. Isso está em 2, versículo 15. E ele fala sobre os tempos difíceis. Você vai ver ele dizendo sobre o que seria o século XX, o século XXI. Ele diz a Timóteo coisas que nós vamos lembrar agora. Ele diz que nos últimos tempos os homens seriam amigos de si mesmo. O egoísmo seria proliferado em toda a terra. O que mais se vê nos dias de hoje é exatamente pessoas cuidando de si próprias, sem nenhuma sensibilidade para as coisas do semelhante. Ele diz a Timóteo, serão avarentos. As pessoas estão demasiadamente apegadas à vida material. Eu tenho aprendido a ganhar e a perder. Eu tenho aprendido a viver na abundância e no aperto.
e não me apego a coisa nenhuma. Administro a minha vida com confiança em Deus e que o espírito de miséria jamais chegará à minha casa. Mas jamais me apego a coisas materiais. Ganho, agradeço a Deus, e quando elas vão, por qualquer forma, também agradeço a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Meu coração não está. Se eu estou no melhor carro, se posso andar, quero andar. Quero ter o conforto. Quero andar no melhor. Mas se não posso andar no melhor, eu posso andar no pior. E se não puder andar no pior, eu posso andar a pé e estou contente da mesma forma. Porque minha vida não muda pela cor do automóvel que eu uso. Não muda pelo conforto, se o banco é de couro ou se o banco está furado e rasgado. Não muda a minha vida, nem a minha paz é perdida. Paulo diz a Timóteo, nos últimos tempos, os homens seriam avarentos, apegados a dinheiro. E quem se apega a dinheiro não consegue ter sensibilidade para coisas espirituais, porque o dinheiro é raiz de males. Dinheiro é raiz de ambição. O dinheiro toma tempo. E eu não quero vos ensinar dizendo, não queiram o melhor, queiram o melhor. Queiram o melhor, mas o teu coração não esteja nisso. O melhor virá para você e haverá prosperidade sobre a tua vida e bênção sobre a tua vida. E queira, mas nunca fique desesperado por isso. Em qualquer circunstância, esteja feliz e abençoado. É muito importante dizer isso aos homens e mulheres de 30 anos, de 35 anos. Por quê? Porque nós temos uma ideia de que a vida é um crescendo, que no gráfico da nossa existência nós estaremos sempre subindo. E a vida às vezes nos reserva aos 40, aos 50, reveses. Não são poucas as pessoas que experimentam uma vida abundante aos 20, aos 25, aos 30 anos. Porque nós estamos no vigor da nossa capacidade. Nós estamos na capacidade maior da nossa mente e da nossa disposição. Temos força para enfrentar as oportunidades, os desafios. E às vezes temos nesse tempo, um tempo de abundância. Às vezes a vida estabiliza aos 40, aos 45. E não são poucos os que têm que começar aos 50 anos do zero. Já vos contei a minha experiência. E eu não tenho nenhum problema de começar de novo. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque sei viver na abundância, sei viver no conforto e sei viver na simplicidade. Você diz, pastor, mas eu quero o melhor. Amém, porque você quer o melhor. A minha preocupação é se por acaso um dia, por qualquer circunstância do teu país, da tua família, você ter que experimentar um revés e uma vida difícil e apertada. Como vai ser a tua cabeça nesses momentos? Eu sei o que é receber salário em dólares. Eu sei o que é guardar dinheiro em casa, porque não tem no que gastar. Eu sei o que significa subir em avião e ir para qualquer parte do mundo. Eu experimentei isso. Mas quando experimentei andar num carro de 20 anos, quando experimentei andar num carro simples, o meu coração estava em paz, porque eu havia aprendido o ensinamento da palavra de Deus. Você não precisa viver na dificuldade, mas se passar por ela, você passa em paz. Algumas pessoas abandonam uma família, alguns homens abandonam os filhos e a mulher, algumas mulheres abandonam filhos e marido, algumas pessoas se suicidam. Muitas pessoas se suicidaram no trono Collor, nos outros planos que passaram. São pessoas apegadas de forma demasiada ao dinheiro, a avareza correndo no seu sangue. Querem o melhor, Deus te dá o melhor, a prosperidade é para você, mas o teu coração esteja pronto sempre a todas e quaisquer dificuldades e apertos. Amém, igreja? Se é para você, diga, aprendi, Senhor. Falou comigo, Senhor. Paulo diz também, nos últimos tempos, haveriam pessoas
jactanciosas, que numa palavra mais fácil são orgulhosos. O orgulho, a polpa, sabe, toma as pessoas. Eu tenho aprendido a conviver tanto com orgulhosos quanto como pessoas simples. Tenho conhecido pessoas que não são nada na vida, mas são orgulhosas e prepotentes. E tenho conhecido pessoas poderosas na vida, que são simples e abençoadas. Eu tive a oportunidade, essa semana passada, de ir orar por um desembargador. Eu fui acompanhado da sua esposa, uma juíza importante. Simples. Fui recebido no hospital com simplicidade. Ela, que é uma pessoa importante no tribunal, presidente dos tribunais mais importantes dos fóruns de São Paulo, ele, que é um desembargador conhecido, pediu a minha presença e nós fomos lá, fomos recebidos com humildade, com simplicidade, não exigindo, pedindo por favor que não tivesse nenhuma atitude de tratamento especial. Pessoas simples e tão importantes, tão importantes. Você precisa aprender isso que Paulo diz. Nos últimos tempos, orgulhosos seriam vistos por toda parte. Tenha o que você tiver, o diploma que você tiver, o patrimônio que você tiver, seja sempre uma pessoa simples, abençoada. Olhe para todas as pessoas, cumprimente todas as pessoas, abrace todas as pessoas. Porque tem algumas pessoas que, quando ganham alguma coisinha a mais, ou quando moram numa casinha melhor, ou quando sentam num carro melhor, ficam absolutamente mudados e alterados. Deus não gosta disso. E Deus quer te abençoar. E se você tem esse desvio, Deus não te abençoa. Porque se Ele te abençoar, isso será notável na tua vida. Então, corrija isso, porque Deus quer te dar. Deus quer fazer. Sabe, Deus quer te dar o melhor, mas quer que você tenha um coração simples, humilde. Isso que Paulo diz a Timóteo. Paulo também diz, na mesma parte, falando a respeito de blasfemadores, de desobedientes, de traidores. Blasfemadores são essas pessoas que se posicionam em relação às coisas de Deus de forma desrespeitosa. Você pode também chamar essas pessoas de irreverentes. Você sabe que em Israel não se fala o nome de Jeová? Todo judeu não diz o nome Deus, Jeová, porque eles dizem que o homem não tem capacidade de dizer o nome Jeová. Eles falam de Deus sem dizer o nome Jeová. Eu fui criado na minha meninice, tendo respeito pelas coisas de Deus, tendo respeito com aquilo que é divino. Agora, no século 21, no século passado, você vê as pessoas na televisão fazendo todo tipo de piada e brincadeira irreverente sobre as coisas de Deus. Brincam com orações, brincam com cultos, com adoração, imitam pessoas, fazem piada. Ontem mesmo eu vi o Ratinho fazer referência sobre uma determinada santa do nosso Brasil, e ele falava de uma forma tão, sabe, tão discriminatória, uma palavra tão inadequada para citar aquela imagem, e eu diria, as pessoas ficaram irreverentes. Paulo diz a Timóteo, nos últimos tempos, blasfemadores, traidores, irreverentes seriam vistos sobre a terra. Tenha uma atitude de reverência, de respeito. E até mesmo quando nós não concordamos, até mesmo quando nós discordamos, tenhamos uma postura de respeito pela fé das pessoas. Nunca brinquemos, nem façamos nenhum tipo de zombaria a respeito da fé que qualquer pessoa tiver. Tenha sempre uma postura ética, respeitosa, e isso que Paulo diz. E Paulo vai ensinando a Timóteo sobre todas as pessoas. Ele diz, nos últimos tempos apareceriam pessoas com aparência de piedade, mas negando a eficiência da palavra. E ele vai dizendo todas essas coisas.
E olhando para isso, eu fico maravilhado com a inspiração do apóstolo. E quando me lembro que ele estava numa cela fechada, quando me lembro que ele estava numa cela com frio, e certamente numa hora dessa, ele deve ter olhado para o céu, e havia uma pequena fresta de sol entrando pelo buraco da cela, e ele proferiu as palavras que nós lemos na abertura. Essa palavra que ele fala com tanta firmeza: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Ele olha para o céu e está terminando. É como aquele momento do Senhor Jesus, quando ele diz: entrego o meu espírito. Jesus não estava apavorado. É o mesmo momento de Estevão, quando ele estava ali diante das pedras para morrer. Ele olha para o céu, vê os céus abertos e vê o Senhor em pé, recebendo. Paulo não estava morrendo. Paulo estava mudando de endereço. Paulo estava indo para algo melhor. Não estava terminando nada, mas estava começando algo. Por isso ele tinha tranquilidade de dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se você parar no meio, você não pode dizer isso. Se você for vencido pelo sofrimento, pelo desânimo, você não chegará a nada. Você só pode dizer isso quando você estiver terminando, confiado no Senhor, olhar para o céu e dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora a bênção sobre a minha vida. Às vezes a tua vida passa por um momento tão difícil, e Paulo quer dizer assim: olha, levanta os olhos, há uma entrada, um sol, uma abertura, e que você possa não dizer: estarei morrendo daqui a pouco. Nero estava por dar a sentença, Paulo estaria saindo ali alguns dias depois desta carta, estaria saindo para ser sacrificado, como foi. Mas ele estava em paz, estava confiante. Como estava o Senhor Jesus quando ele disse: entrego o meu espírito. Sabe, você tem lutas, dificuldades, você tem problemas. Ontem eu fazia um casamento, e quando saí encontrei uma serva de Deus que não havia há mais de 30 anos. Era uma jovem muito bonita, fomos adolescentes juntos. E ela casou-se com um moço muito bonito também. E quando eu abracei a Raquel, ela disse: como vai tua vida? Eu disse: vai bem. Eu disse: soube que você perdeu um dos seus filhos. Eu disse: perdi, mas estou abençoado, estou em paz. E ela disse para mim: ore pela minha vida, porque meu marido contraiu uma doença cerebral, ficou inválido, ficou numa cama. O filho de 25 anos e 27 anos ficaram epiléticos, um problema congênito. E ela diz: os meus 2 filhos têm convulsões, caem, e eu fico ali pedindo a misericórdia de Deus, para que eles possam ser abençoados. Eu olhei para a minha perda e disse: Deus, não perdi nada, porque essa mulher vê isso todos os dias. Quantas aflições, quantas dores, quantos problemas. Você não é a única pessoa que sofre nesse mundo, não. Não fique murmurando como se você fosse a criatura mais infeliz dessa terra. Não fique desanimado na tua vida, como se algo, sabe, você fosse o mártir dessa terra. A criatura mais infeliz que habita esse cosmos. Pare de ficar murmurando como se você fosse uma criatura totalmente fora do plano da misericórdia de Deus, da natureza. Eu diria para você:
olhe para o Senhor, sabe? Olhe para o Senhor e diga: Deus, até aqui tenho combatido o bom combate, até aqui tenho vencido, até aqui tenho guardado a minha fé, e vou até o fim nessa bênção. Pare de reclamar, queridos. É bom você dar uma olhada pelas testemunhas que estão sobre esta vida. E é bom você encher o teu coração de alegria, porque você ainda é um abençoado de Deus. Você ainda tem coisas maravilhosas em sua vida. E você não tem a menor noção do que representa o sacrifício que muitos homens e mulheres de Deus vivem nessa terra. E muitos até que ignoram o conhecimento de Deus. Pare de murmurar. Alegre o teu coração, diga: entrego a ti, Senhor, o meu espírito e o meu problema. Coloco diante de ti as minhas dificuldades. E aquilo que estou passando não é nada, absolutamente nada, perto daquilo que passam outros seres nessa terra. E eu te digo: Deus, estou agradecido pela fé que tenho, pela comunhão de paz que tenho, pela alegria de viver. Olhe para uma fresta deste momento de dificuldade e dor que você tem, e alegre teu coração. Alegre teu coração. Que você possa dizer: Pai, até aqui o Senhor tem estado comigo. Até aqui o Senhor não tem me faltado. Até aqui o Senhor me ajudou. E Ele vai me ajudar sempre. Ele vai me ajudar todo momento. Ele vai estar comigo toda hora. Sabe, para de morrer. Para de resmungar. Você tem sido abençoado de Deus, e muito abençoado, e será muito mais abençoada. Oh, pessoa, ouve a palavra de Deus. Ouve o que o Espírito de Deus diz à tua vida. Alegra o teu coração. Porque a dor que você passa não é nada perto do sofrimento desse mundo. Alegre o coração e tenha agradecimento na tua vida. Levante as tuas mãos cansadas para o alto. Dobre os teus joelhos desconjuntados no chão. E diga: te agradeço, Deus, pela minha vida. Isso que Paulo deixa como exemplo. Você não está acabado, nem morto, nem destruído. Há uma fresta, há uma luz, há uma porta, há uma saída para você. Toma posse disso. Toma posse disso. A pior de todas as prisões é a prisão da mente. Tenho dito isso muito aqui. A pior de todas as prisões é a prisão mental. Muitas pessoas têm dificuldades e lutas, mas podem sair à saída. No entanto, elas estão mentalmente presas, bloqueadas. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, abrir na tua mente uma fresta de libertação. Abrir na tua mente uma forma em que você possa ser liberta, possa sair desse bloqueio. E saindo desse bloqueio mental, possa tomar posse de uma vida nova, restaurada e abençoada. Quantas pessoas estão presas em masmorras mentais, bloqueadas, e a sua vida é absolutamente administrável, a sua vida é absolutamente recuperável, não há nada em você que seja destrutivo, eterno, mas a tua mente te faz presa disso, a tua mente te bloqueia nisso, a tua mente te prende, você é escravo da tua cabeça, dos teus pensamentos. Eu ministro sobre a tua cabeça a libertação pelo Espírito de Deus. Põe a mão sobre a tua cabeça e diga: sobre a minha vida, a bênção de Deus está notada, evidenciada, em nome de Jesus. Você que disse esses dias: eu sou infeliz, que você possa tirar essa palavra da tua boca, você possa recusar esta palavra, rejeitar esta palavra. O diabo que manda dizer que você é infeliz, o diabo que levanta
espíritos malignos, como foi o de Nero, levantado contra Paulo para persegui-lo. Crente não morre, porque crente revive, sai daqui, pisa nas ruas celestiais. Nero não perseguiu Paulo, outros não perseguiram Estevão, todos que eles queimaram em Roma, ninguém foi perseguido, ninguém morreu, porque nós vivemos eternamente abençoados, e a morte para nós é um ganho, é uma virtude, é uma passagem abençoada de Deus. A pior de todas as prisões é a prisão da tua cabeça, é a prisão da tua mente, é a prisão dos teus pensamentos, é a prisão do que você acha. E hoje o Espírito está dizendo para você assim: muda o seu jeito de achar a vida, mude os paradigmas da tua vida, mude o padrão, restaure a tua cabeça e viva uma vida abençoada, libertada. Gostaram da carta de Paulo a Timóteo? Vocês podem entender mais agora, segundo Timóteo? Então, é exatamente isso, uma carta pastoral, que é para mim ler como pastor, mas que eu li para vocês também, para que vocês possam receber. Vocês ouviram a palavra de Deus, vocês receberam o ensinamento da palavra de Deus. Eu não vos contei nenhuma historiazinha da minha vida ou da vida de alguém. Eu vos trouxe a palavra na sua essência e no seu poder. Tem problemas nessa semana? Eu também terei. É segunda-feira, cheio de problema que aparece. Terça-feira. Mas o Senhor é comigo. O Senhor é abençoado. Não abata o teu espírito pelas lutas. Não abata o teu espírito pelos reveses. Não abata o teu espírito pelas ameaças. Porque o Senhor é contigo. A bênção de Deus é sobre a tua vida. E eu te abençoo com essa palavra. Saiam daqui debaixo da graça dessa palavra. Nada vos prende. Vocês não estão amarrados nem algemados. Vocês não estão frios, né? Paulo escreveu a Timóteo, diz: passa lá na casa lá e pega a minha capa e traz se tiver tempo. Ninguém sabe se a capa chegou antes da sua morte, mas eu jogo a capa para vocês hoje. Recebam a capa do Senhor Jesus. Diga assim: o Senhor Jesus me aquece. A tua perseguição, os teus problemas te gela, te congela, te endurece, mas a capa do Senhor aquece a tua vida. E Paulo termina a carta dizendo assim: Alexandre o latoeiro me fez muitos males. Vê como é que ele termina a carta lá. E ele diz: eu entrego ao Senhor. Uma coisa que você precisa é entregar o latoeiro. Diga assim: eu entrego a Deus o latoeiro. Não precisa do nome dele. Latoeiro é o símbolo das pessoas que te fazem mal. Você tem um latoeiro na tua vida? Quantos aqui tem um latoeiro na vida dele? Pega esse latoeiro e põe na mão de Deus. Às vezes nós temos latoeiro na família. Às vezes nós temos latoeiro na empresa. Às vezes nós temos latoeiro entre os amigos. Temos latoeiro por todo lado. Todos nós já tivemos, temos ou teremos um latoeiro terrível. O que Paulo diz aí, querida? Achou o latoeiro aí na palavra? No finalzinho da carta, ele fala do latoeiro, que você possa estar sendo abençoado por isso também, que você possa estar se liberando. Versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Espírito de Deus está dizendo para você: quem vai cuidar do latoeiro sou eu, diz o Senhor. Vou dizer novamente:
Quem vai cuidar do latoeiro é o Senhor Deus. Diz assim: eu não vou cuidar do latoeiro. Dá vontade de pegar o latoeiro, não dá? Pegar o latoeiro assim, grudar o pescoço dele e fazer que nem aqueles filmes de japonês assim, né? Quebrar o pescoço. Quantos males temos recebido? O latoeiro você entrega a Deus. Viu, Zé Otávio? Latoeiro, entrega a Deus. Viu, Sérgio? Viu, queridos? Latoeiro, a Deus. Vingança pertence ao Senhor. A carta de Paulo diz: latoeiro, eu entreguei a Deus. Ele me fez muitos males, mas Deus dará conta de todas as suas obras. De todas as tuas obras. Você foi ofendido, você foi magoado, você foi caluniado, você foi mal compreendido, você foi encharcado, você foi sujado, você foi jogado em todas as sujeiras de maledicências. Mas você diz assim: entrego a Deus o latoeiro da minha vida. Descobre aí no teu coração quem é o latoeiro. Você tem um latoeiro. Você tem um latoeiro. Às vezes o latoeiro nós até amamos demais. Eu amo esse latoeiro. Me fez muitos males. Muitos males. Muitos males. Eu tenho sido chamado a visitar pessoas jogadas, amargas. A minha primeira igreja em Campinas, já disse a vocês isso. Eu tinha lá um homem que tinha uma capacidade de julgar, e ele mostrava a sua família como exemplo, e tinha juízo sobre as pessoas, era terrível. Eu chamava todas as vezes: irmão, não faz isso, o senhor não é juiz, o senhor não foi posto de juiz. Ele disse: tenho autoridade, o zelo. Eu o encontrei alguns meses atrás pregando em Campinas, totalmente destruído. E ele disse: não sei o que aconteceu comigo. Deus não é bom. E eu disse: Deus é fiel. Ele te conhece, Aurelino. Ele conhece a tua vida. Ele conhece as coisas que você diz. Amigos e inimigos, Deus conhece a todos. Deus conhece o teu latoeiro. Em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos perdão ao latoeiro também. E nós aliviamos nossa vida. Porque ao perdoar os que nos fizeram males, nós nos libertamos e alcançamos, Pai, livramento em nossa alma e nosso coração. Deus, tiramos toda a ira do nosso coração, tiramos todo o ódio no nosso coração, tiramos todo o rancor da nossa vida. Pai, nas tuas mãos nós colocamos isto também e nos liberamos, Pai. Liberamos. Satanás, chamado Nero, perseguidor, vá de retro. Volte para o teu lugar. Vá para o inferno, onde é o teu lugar. Todos os males feitos são repreendidos pelo Senhor Jesus na tua vida. Satanás, você já está condenado, você já está julgado, você já está sentenciado, e não há salvamento para ti. Mas sobre as pessoas, eu te digo em nome de Jesus: sai delas, libera as pessoas que tens usado como instrumento maligno, como instrumento do mal. Pessoas que amamos, pessoas que gostamos, pessoas que queremos bem, e que por ti foi usada como obra maligna. Eu repreendo a ti, Satanás, e digo: vai de reto e libera, porque essas pessoas nos são caras e queremos abençoadas em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quebro maldições de 10 anos, de 5 anos, do ano passado, deste mês, da semana passada, de ontem, de hoje.
Todo espírito de malignidade é quebrado neste lugar, por ordem do Espírito de Deus, na autoridade do sangue de Jesus. Cai por terra toda obra do mal. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Diga glória a Deus. O latoeiro, aqui, repete com força. O latoeiro está arrependido por ordem do Senhor. Amém.